E aí, Nação Azul? Hoje vos falo da gestão de Pedro Lourenço. É boa? É perigosa? Vem comigo que eu vou te falar. Começou! Vamos lá, galera. Vamos por partes, né? Desde a compra do Ronaldo, eu vou passar aqui uma geral do que eu acho que foram os acertos do Pedro Lourenço e as declarações que ele vem dando atualmente. Então vamos lá. Vou separar elas futebolisticamente e o financeiro, tá? Do que a gente pode falar, tá bom? Então vamos lá, futebolisticamente. Pedrinho pegou o Cruzeiro e o Cruzeiro necessitava de reforço, tá? O Cruzeiro precisava realmente de reforço, não dava para ficar sem reforço do time do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro estava performando razoavelmente bem ali com o Seabra, mas a gente sabia que precisava, tá, de reforço para chegar mais longe. Dito isso, o Pedrinho despejou um caminhão de dinheiro, cara, no Cruzeiro no primeiro ano. Foi o Wallace, foi Cássio, que foi contratado, foi o primeiro reforço, foi o Cássio, né? Que a gente precisava de um goleiro realmente. Foi contratado o Cássio, né? Eu não sou tão fã do Cássio não, mas ele vem demonstrando que ele pode ser sim o goleiro do Cruzeiro. Quando ele não é muito exigido o jogo todo, né? E é o que está acontecendo agora com esse time. Vamos lá. Mateuzinho, Wallace, Cássio, quem mais? Lautaro, tem mais. Quem? Christian, Eduardo veio, não, o Eduardo veio no meio do ano agora, no começo do ano, né? Acho que foi esses quatro. Teve mais alguém? Acho que não, tá? Qualquer coisa vocês ajudam nos comentários aí. Memória minha não é lá muita coisa, mas o que eu lembro é disso. Mateuzinho, Cássio, Wallace, Lautaro e Christian. Era isso, né? Então o Cruzeiro foi encaixou ali tudo, mas até pelo Seabra não ser uma indicação do Pedrinho, teve o ruído de comunicação, teve aquele áudio vazado lá que todo mundo sabe que realmente ele pode ter falado, né, cara? Tem enchido a bola para falar ali com um amigo dele e acaba sobrando, sai esse áudio fora, o Seabra perdeu a mão ali. O Seabra ele já, a galera que defende o Seabra e ele tá top, ele é top no Red Bull Bragantino. Não julgo, cara. Ele é top no Red Bull Bragantino, é um excelente treinador, mas ele tinha perdido a mão no Cruzeiro. Ele tinha perdido a mão no Cruzeiro, cara. Tinha perdido liderança. Ele já não tava desempenhando muito bem, tá? Então a demissão dele foi justa, tá? Não acho que o Pedrinho errou na demissão dele, não. Merecia uma continuidade para demonstrar o seu trabalho? Merecia, mas não sei se ele conseguiria recuperar o fôlego dele para conseguir fazer o Cruzeiro performar o que estava performando, né? Teve uma toada ali no finalzinho que ele teve certas dificuldades, sim, o Seabra, tá? O problema foi o quê? Contratação de Diniz. Esse foi um dos maiores erros, na minha opinião, foi a contratação do Fernando Diniz, cara. Entendo que ele falou que ele tava vindo de ser campeão da Libertadores, tudo, mas ele tava vindo um viés de baixa muito alto, tá? Eu fiz um vídeo falando sobre o Fernando Diniz, não vou me estender muito sobre o assunto, mas eu vou ver se eu aprendo a deixar aqui, que eu tô começando o canal, então não sei se eu vou aprender não, mas eu vou tentar colocar aqui em algum lugar, para vocês darem uma olhada lá no que eu falei sobre Fernando Diniz, tá? Passou o ano, já tava daquele jeito já, né? Pistola com o Fernando Diniz. Passou o ano, início do ano. Contratações. Dudu, Gabigol. Dudu, a torcida já tava com o pé atrás com ele, tá? Não é querendo falar não. Mas olha quando ele foi anunciado. Que a torcida já tava com o pé atrás com ele, justamente por causa que no meio do ano passado tinha dado aquele BO. Eu achei que ele não viria, galera. Achei que ele não viria. Eu fiquei muito irritado. Seriamente, sério, fiquei muito irritado com ele, tá? Mas veio. Gabigol veio. Contratação zaça, tá? Não acho que o Gabigol era o principal atacante do Brasil, mas como segundo atacante ele joga muito, cara. O Gabigol joga muito e tem estrela, né? No começo do ano foram esses dois, foram o Eduardo também, né? O Eduardo, tem mais alguma contratação? Né? O Jonathan Jesus foi no começo, né? Foi no ano passado, tá? Aí teve as compras, né? Teve a compra do Villalba, né? Mas no começo do ano foi Dudu, Gabigol. Tem mais. Quem mais? Mais nenhum?
Teve sim, pô. Dudu, Gabigol, quem mais? Não, acho que só, né? Dudu, Gabigol e Eduardo, né? O Eduardo que veio do Botafogo. Dudu, Gabigol e Eduardo. Ah, o Caio Jorge também veio no ano passado. Caio Jorge Matador no ano passado, não te lembro. Não lembrei do mais brabo, rapaz. Contratação mais braba. O Caio Jorge veio no ano passado também, não veio nesse ano não, tá? Então foram essas contratações, né? E seguiu contratando com o Alexandre Matos, tá? E depois com a demissão do Diniz, eu acho que realmente a manutenção do Diniz foi um erro muito grande da gestão do Pedrinho BH. Só que é o seguinte também, né, cara? Ele nunca foi diretor de futebol, por isso que ele contratou o Alexandre Matos. Mas contratou o Matos, né, rapaziada? Matos tem sim alguns acertos, mas a gente for pegar aí a questão de erros que ele teve, principalmente contra o Cruzeiro, foram muitas coisas, né? Esse Dudu, por exemplo, foi mais um prejuízo financeiro que ele deu pro Cruzeiro. Vitor Roque foi um prejuizaço financeiro que ele deu pro Cruzeiro. Salvo engano, o Estevão foi pro Palmeiras enquanto ele tava lá, tá? Salvo engano, não sei, rapaziada. Aí vai ter que dar um Google aí pra saber aí certinho, mas salvo engano foi isso. Então, assim, realmente, cara, o Alexandre Matos não era o cara pra gerenciar esse departamento de futebol. Foi a escolha do Pedrinho, porque o Pedrinho é amigo pessoal dele, cara. O Pedrinho sempre foi o mecenas do Cruzeiro, sempre ajudou o Cruzeiro e o Matos estava envolvido nisso, né? Eu tenho certeza que o Pedrinho deve ter comprado jogador pro Cruzeiro aí que a gente nem sabe, cara. Deve ter falado, Matos, compra lá, vai, compra lá que eu pago. Deve ser tipo assim. Entendeu? Então o Pedrinho não é de hoje que o Pedrinho bota dinheiro e tinha esse relacionamento com o Alexandre de Matos, tá? E aí teve a sondagem com o Renato Gaúcho, que eu acho que ia ser outro tiro no pé, tá? O Renato Gaúcho não tem perfil para treinar o Cruzeiro, tá? A torcida não ia ter paciência com essas entrevistas dele e tudo. Ele é um cara que ele é muito... como técnico, eu acho ele um bom técnico, tá? Mas ele é muito cheio de desculpinha, né, cara? O outro time ganha bilhões. E quando ele pegou o Flamengo lá, tomou taca. Mas ele é um técnico, cara, grandaço. Só que eu acho que ele não tem a cara do Cruzeiro, não. Ia ser mais um erro do senhor Alexandre Matos. Contratação do Leonardo Jardim, tá, rapaziada? Eu acho que essa foi uma contratação acertada. Porque um técnico de casca, um técnico de fora, um técnico que os jogadores respeitam muito. E teria que ser, não teria como ser diferente. Justamente porque o próprio Cruzeiro é um time que estava tendo nos medalhões, né? Tem jogador que passou por muitos técnicos top de linha. Quando você vai dar um treinamento para os caras desse, ele sabe se o treinador é bom ou se o treinador é ruim. E para ele comprar essa ideia, é muito importante que seja um técnico que tenha renome, que tenha força e que saiba trabalhar o dia a dia, né? O Leonardo Jardim fez um trabalho não só técnico, mas de departamento de futebol mesmo. Verificando ali as maçãs podres que estavam no time e retirando, cara. Mandando embora, entendeu? Emprestando. O Marlon saiu, cara. O Marlon já estava insatisfeito. Não é de hoje que o Marlon tá pra sair. Ia pro São Paulo e não sei o que. Acabou indo pro Grêmio, né? Emprestado. Mas provavelmente o Grêmio vai comprar o Marlon. Mas ele foi retirando, né? O Dudu, então, nem se fala, né, cara? O Dudu, fiquei muito irritado com a entrevista dele. Porque nesse jogo do Palestino, pra quem assistiu, ele não jogou nada, absolutamente nada. E o Cruzeiro já tava muito bem. Desde o São Paulo, o Cruzeiro já teve melhora. Uma melhora significativa no futebol. E ele tava fora. Aí não sabe por que não tá jogando? Não tem pressão, não marca em cima. Então não era pra ele jogar. Ele sabia o que ele tinha que fazer pra ele jogar. Pediu a cabeça do Leonardo Jardim. E ali eu acho que foi uma decisão, cara. Foda do Pedrinho, cara. Vocês podem falar o que for dele, pode falar que a questão do Seabra, que realmente ali eu acho que pesou mesmo, pesou ele. Mas nessa que ele pegou, cara, e que ele bancou o Leonardo Jardim, e os caras falam que o Dudu pediu a cabeça dele, ele bancou o Leonardo Jardim, deve ter falado pro Leonardo Jardim, você quer que manda embora, ele vai sair então, né? Fez aquele gesto lá pra ele sair, tudo, eu acho que isso não é uma ideia boa, porque depois pra você negociar com o jogador pra sair, você tá meio no prejuízo, né, quando você fala isso. Mas conseguiu sair do atleta, né? Do Dudu, do Marlon também. Então foi identificando ali as maçãs podres e foi tirando, né? Maçã podre não é o Dudu realmente né? Mas eu falei assim, o Marlon queria sair, cara. Ele queria sair, mas eu não vi ele como ele tava foda, né, cara? Ele tava forçando a saída. E o Leonardo Jardim ajudou ele, tá?
E só que o acerto da temporada do Pedrinho, que o time não tava performando aquilo tudo ainda, tá, rapaziada? Quando ele pega, ele bate o pé e fala assim, ó, se um jogador quiser sair, traga a proposta pra mim e saia. Pode sair qualquer jogador, mas não sai o técnico. Ali eu falo, meu irmão, ali ele ganhou o time, ele ganhou o respeito do treinador, do Leonardo Jardim, e ele deu um aval pra ele, cara, que todo jogador que fizer corpo mole vai rodar. Não adianta. Traz a proposta e sai. Se não tá satisfeito, traz a proposta e sai, tá? E eu acho que isso foi muito bom, cara. Isso aí, o jogador vai ter que correr, cara, porque você mostra comando, cara. Você não corta a linha do comando. De cara chegar e pedir a cabeça do treinador, você, entendeu? Isso é igual numa empresa, cara. Um funcionário vai cortar o caminho da parte técnica ali e ir direto para um diretor, pro dono, para falar que quer a cabeça do supervisor, do gestor da área. No futebol é a mesma coisa. Então, quando o Pedrinho chega e ele corta esse mal pela raiz, ele mostra de exemplo para os outros jogadores. Quem tiver caminhando em campo, quem não estiver satisfeito, que saia, traga a proposta e saia. E eu acho que esse foi o maior acerto da gestão do Pedrinho, né? Porque ele bancou o Leonardo Jardim, ele bancou e tá colhendo os frutos agora. Pode ser que no final da temporada a gente não ganhe nada, tá? Mas o Pedrinho bancou. E isso é importante, que em tempos de crise a gente tem que saber bancar os técnicos, principalmente os grandes técnicos, como é o caso do Leonardo Jardim, tá? Esse pra mim foi o maior acerto da gestão dele, tá? E o time tá voando, né? E Pedrinho tem parte nisso, porque ele bancou lá no Jardim e teve o Cruzeirense pedindo o pescoço dele, viu? Teve, né? Mas, vamos lá, parte financeira, tá, rapaziada? Parte financeira, eu vi alguns podcasts aí falando que o Cruzeiro ainda tem muita dívida, que não, a gestão do Pedrinho é uma gestão perigosa, que corria riscos da gestão do Pedrinho ter um perigo muito grande, de voltar a quebrar, de voltar a desandar, mas não é o que vem acontecendo, tá, pessoal? Pelo que a gente sabe, pelas informações que a gente tem, o Pedrinho vem pagando as parcelas em dias da RJ, porque é dividido esse valor e é pago, tem o tempo para ele pagar, né? Então ele tá fazendo o pagamento ok, tudo certinho, tudo alinhado. O Cruzeiro não deve ninguém, pelo que a gente sabe, né? Na atual gestão. É lógico que tem RJ, né, pessoal? Tá devendo o pessoal da RJ, jogador na RJ, empresário, mas estão recebendo. Fora isso, nenhuma coisa fora, tá? E muito importante isso que eu vou dizer, tá? A pessoa fala, dívida de 1.2, né? Já a dívida tinha caído para 800 milhões, rapaziada. E tá sendo sanada para ele. A ideia do Pedrinho é o quê? Pelo que eu vi, pelo que a gente sabe de informação, se eu não me engano foi o Nicola que trouxe. É aporte de 200 milhões por ano no Cruzeiro. Tá? Por ano, né? É importante dizer que na gestão do Ronaldo ainda o Pedrinho já estava emprestando dinheiro para reformar a Toca. E agora fez uma reforma gigantesca na Toca lá, para modernizar tudo, para trazer conforto. Então, o dinheiro que o Pedrinho está investindo é para o Cruzeiro ganhar corpo como instituição, trazer jogadores sérios, grandes. Teve a contratação do scout agora do Joaquim Pinto. Então, acaba que esse investimento de 200 milhões é para pagar a dívida e para melhorar o aspecto de convivência do time, de investimento, voos fretados. Isso influencia, cara, no jogador. O cara jogou quarta do Barradão, vai voltar para jogar Sul-Americana no meio de semana. Não que eu ligue pra Sul-Americana, ninguém liga, mas vai jogar uma Sul-Americana outra quarta. Pega um voo fretado. Entendeu? Isso aí melhora pro time, isso aí deixa o time mais descansado, tudo. E o mais importante de tudo, ele entregou o comando pro Leonardo Jardim, cara. É o técnico que tem que comandar o time, tá? E se ele tá tendo gestão de grupo, se ele tá tendo respeito de todos os profissionais, é uma boa, cara, é uma boa. Em questão de contratação, tá? Vou falar um pouquinho das contratações aqui, além da gestão. Eu acho que a gestão do Pedrinho é ok, tá, rapaziada? 100%. Teve erros, mas ele amadureceu com o tempo e ele tá vendo como vai lidar com os problemas. E isso é importante para ele, porque o Cruzeiro não é uma empresa normal, o futebol não é de uma maneira normal, mas o cara tem cacuete, galera. O cara é empresário, o cara tem vários funcionários, diretores, egos para ele lidar. Lógico, o ego de um milionário, que é o caso dos jogadores, é diferente, mas ele tá sabendo lidar, tá? Ele tá aprendendo a lidar com isso.
Contratações, tá? O Jardim chegou, o Jardim pediu o Wanderson, né, rapaziada? Pediu um ponta, um ponta e um zagueiro, né? Mas aí veio o da Atlético, o Gamarra. Né, galera? Não vingou, né? O João Marcelo machucou, o João Marcelo zagueiraço, tá, galera? E o Cruzeiro tá em busca ainda de um canhoto, tá? Porque é só o Vilauba que tem na canhota. De zagueiro canhoto no Cruzeiro. O Gamarra deve ser, mas o Gamarra não tá lá com as coisas. O Jonathan Jesus e o Bruno, eles jogariam na direita, tá? Então vai ter que ter essa diferença aí. Beleza? E... Leonardo Jardim pediu o Wanderson e esses zagueiros, né? Só pra não perder aqui o fio da meada. Galera, o Wanderson foi grata surpresa, né, cara? Não sei o que ele negociou com o Inter aí, porque tinha um Wesley pra bater, então eles devem ter resolvido essas pendências aí junto com o Inter pra contratar o jogador. E tem uma grata surpresa. Ele não é aquele goleador, aquele driblador, aquele passador, mas ele marca muito bem em cima e ele tá funcionando no esquema. E tá carregando o piano pros caras brilhar, tá? Tanto o Matheus Pereira quanto o Caio Jorge, tá? Matheus Pereira foi uma aquisição também. Agora não sei se foi do Ronaldo. Teve a renovação, né? Mas eu acho que não sei se foi do Ronaldo agora do Pedrinho. Foi do Ronaldo. O Ronaldo comprou, né? Galera, top, tá? Gestão do Pedrinho tá pra cima. Não ganhamos nada ainda, mas é aquele negócio, é trabalho. E o que ele está fazendo é muito importante, estruturando todos os setores do clube. Financeiro, enxugou o financeiro. Tá mexendo agora com o departamento de scouting. O departamento de futebol, a parte técnica, tá muito na mão do Leonardo Jardim. Tá acumulando função, né? Mas tá dando certo. Então, vamos estruturar cada vez mais e o Cruzeiro vai crescendo cada vez mais. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.